Salve, salve galera! Salve, salve comunidade em foco! Gostaria de convidá-los a ouvir mais um vídeo, mais um áudio aí, e dessa vez é sobre a vida de Antônio Gramsci e principalmente sobre os cadernos escritos no cárcere. Esse primeiro vídeo nós vamos iniciar com a cronologia da vida de Antônio Gramsci, desde o seu nascimento até a sua morte. Ok? Espero que vocês gostem, espero que os fãs de Antônio Gramsci, os fãs do socialismo aí, né, que tem bastante gente aqui no Brasil que é fã do Antônio Gramsci, das suas teorias gramscianas. Espero que vocês gostem aí desse áudio, compartilhem, curtam, comentem, deixem um like, se inscrevam e vem comigo. Cronologia da vida de Antônio Gramsci. 1891, 22 de janeiro. Nasce em Ales, Cagliari, Sardenha, filho de Francesco e Giuseppina Márcias, quarto de 7 filhos: Genaro, Grazietta, Emma, Antônio, Mário, Teresina e Carlo. O pai, filho de um coronel da Polícia Militar, nascera em Gaeta em 1960, descendente de uma família de origem albanesa. Concluído o ginásio, Francesco passa a trabalhar no cartório de Ghilarza em 1881. Em 1883, casa-se com Giuseppina Márcias e, pouco tempo depois, transfere para Ales. A mãe, nascida em Ghilarza em 1861, era sarda por parte de pai e mãe e tinha parentesco com famílias ricas de sua cidade. 1849 a 1846. Antônio tem saúde frágil. Aos 4 anos, cai dos braços de uma babá, fato que será depois relacionado com seu defeito físico. Ele era corcunda. Pesquisas mais recentes atribuem esse defeito à doença de Pote, uma espécie de tuberculose óssea, diagnosticada somente no cárcere, mas que Antônio teria contraído desde a infância. 1897 a 1898. O pai é afastado do emprego e depois preso e condenado, acusado de irregularidades administrativas. A mãe, com os 7 filhos, volta a morar em Ghilarza. Antônio, cujo apelido familiar era Nino, frequenta a escola primária. 1903 a 1905. Concluído o curso primário em 1902, é obrigado pelas difíceis condições econômicas da família a trabalhar por 2 anos no cartório de Ghilarza. Estuda em casa. 1905 a 1908. Graças à ajuda da mãe e das irmãs, retoma os estudos e frequenta os 3 últimos anos do ginásio em Santo Luzortil, a 15 quilômetros de Ghilarza, em torno de 1905. Começa a ler a imprensa socialista, sobretudo o jornal Avante, enviado pelo irmão mais velho, Genaro, que prestava serviço militar em Turim. 1908 a 1911. Concluído o ginásio em Oristano, ingressa no curso colegial em Cagliari. Vive com o irmão Genaro, que trabalhava numa fábrica de gelo e era tesoureiro da Câmara do Trabalho local, e mais tarde secretário da seção do Partido Socialista Italiano, PSI. Gramsci frequentava o movimento socialista e participava ativamente dos grupos juvenis que discutem os problemas econômicos e sociais da Sardenha. Manifesta-se nele um profundo sentimento de rebelião contra os ricos, marcado pelo orgulho regionalista. Em 1910, publica em L'Unione Sarda o seu primeiro artigo. Remontam também a esses anos suas primeiras leituras de Marx, feitas, como ele dirá depois,
por curiosidade intelectual. Durante as férias, para ajudar nos gastos com a escola, faz trabalhos de contabilidade e dá lições particulares. 1911. No verão, conclui o segundo grau. Para poder inscrever-se na universidade, decide concorrer a uma bolsa de estudo para alunos pobres do antigo Reino da Sardenha, uma bolsa de baixo valor, concedida apenas por 10 meses ao ano. Em outubro, parte para Turim, onde presta o concurso, no qual também se inscreve Palmiro Docliati, e obtém a bolsa. No mês seguinte, inscreve-se na Faculdade de Letras. Mora durante algum tempo com Angelo Tasca, companheiro de estudos e dirigente do movimento juvenil socialista. 1912. Nos primeiros meses, como estudante universitário, vive isolado, sofrendo graves dificuldades materiais e padecendo de um esgotamento nervoso. Interessa-se particularmente pelos estudos de linguística, realizando algumas pesquisas sobre o dialeto sardo. Frequenta também o curso de literatura italiana ministrado por Umberto Cosmo. Nessa época, conhece Togliatti, de quem se torna amigo. Pouco tempo depois, fazem juntos uma pesquisa sobre a estrutura social da Sardenha. 1913. Estuda bastante, frequentando o ano letivo em 1912 a 1913. Vários cursos nas faculdades de Letras e de Direito. Contudo, por causa das precárias condições de saúde, não consegue prestar nenhum exame. Outubro. Estado em Ghilarza, Gramsci adere ao grupo de ação e propaganda antiprotecionista. Adesão registrada em Lavozze, de 9 de outubro. Assiste na Sardenha à campanha eleitoral para as primeiras eleições italianas realizadas com sufrágio universal. Nos meses subsequentes, estabelece seu primeiro contato com o movimento socialista de Turim, em particular com sua seção juvenil. É provável que remonte a essa época a inscrição de Gramsci na seção socialista de Turim. 1914. Assiduamente Voce della Unità, periódicos dirigidos respectivamente por Giuseppe Presolini e Gaetano Salvemini, importantes intelectuais italianos da época. Com alguns amigos, projeta fundar uma revista socialista. Gramsci se põe ao lado dos grupos mais radicais de operários e estudantes, socialistas, libertários e etc., que formam em Turim a esquerda revolucionária. Outubro. Vem no debate sobre a posição do PCI diante da guerra, com o artigo, neutralidade ativa e operante, e o Grito de Popolo, 31 de outubro, polemizando com o amigo Angelo Tasca, que era favorável à neutralidade absoluta. Um dos seus professores informa à fundação que lhe concede a bolsa que o jovem sofre periodicamente de crises nervosas que o impede de cumprir plenamente suas tarefas acadêmicas. 1915. No inverno de 1914 a 1915, segue um curso de filosofia teórica ministrado por Annibale Pastori, no qual recebe também aulas particulares. Em abril, presta exames de literatura italiana. Depois disso, abandona a universidade, embora, pelo menos até 1918, pareça continuar afirmando sua intenção de graduar-se em linguística. No outubro, volta a colaborar em Il Grito de Popolo, semanário socialista, com uma série de notas e artigos de tema social e literário. Em dezembro, passa a fazer parte da redação turinense do Avante, o cotidiano do PSI. 1916. Dedica-se a uma intensa atividade jornalística como cronista teatral, redator de notas sobre costumes e polemista na coluna Sotto la Mole do Avante. Um dos seus principais alvos é a retórica nacionalista. Pronuncia conferências nos círculos operários de Turim, tratando de temas como Romain Rolland, a Comuna de Paris, a Revolução Francesa, Marx e etc. 1917. Fevereiro.
Quando ainda era, como dirá depois nos cadernos, sobretudo tendencialmente crociano, organiza e redige o número único de La Città Futuro, uma publicação da Federação Juvenil Socialista do Piemonte, na qual publica os artigos, aspas, 3 princípios, 3 ordens, aspas, indiferentes, aspas, a disciplina e aspas, margens, bem como escritos de Benedetto Croce e Valvemini. Em alguns artigos e notas publicados em Il Grito del Popolo, em abril de julho, exalta a figura de Lenin e chama a atenção para o caráter socialista da Revolução Russa. Setembro. Depois da rebelião operária de 23 a 26 de agosto e da prisão de quase todos os dirigentes socialistas de Turim, Gramsci se torna secretário da Comissão Executiva Provisória da seção turinense do PSI e assume de fato a direção de Il Grito del Popolo, ao qual dedica até outubro de 1918 boa parte do seu tempo e da sua frequentemente tumultuada atividade. 1918 a 1919 de novembro, participa em Florença da reunião clandestina da Fração Intransigente Revolucionária do PSI, constituída no mês de agosto. Estão presentes a essa reunião, entre outros, Giacinto Menotti Serrati, principal líder da corrente maximalista, majoritária do PSI, e Amadeu Bordiga, líder da fração maximalista abstencionista e que seria depois um dos fundadores do Partido Comunista da Itália, PCI. Gramsci concorda com Bordiga sobre a necessidade de uma intervenção ativa do proletariado na crise provocada pela guerra. Dezembro. Propõe a criação em Turim de uma associação proletária de cultura e afirma a necessidade de complementar a ação política e econômica dos socialistas com um organismo de atividade cultural. Com alguns jovens, funda um clube de vida moral, sobre o qual consulta o pedagogo idealista Giuseppe Lombardo Radice. Nesse mesmo mês, trata da tomada do poder na Rússia pelos bolcheviques no famoso artigo A Revolução contra o Capital, publicado no Avante, de Milão em 24 de dezembro. Nos meses seguintes, sobretudo em Il Grito del Popolo, trava uma batalha pela renovação ideológica e cultural do movimento socialista, ao mesmo tempo em que publica comentários, notícias e documentos sobre a Revolução na Rússia. 1918. 12 de janeiro. Acusado de revolucionário, polemiza com Cláudio Treves, um expoente da corrente reformista do PSI, no artigo aspas, A Crítica Crítica, publicado em Il Grito del Popolo. Abril a junho. O nome de Gramsci figura com frequência nos relatórios da polícia, junto dos dirigentes socialistas ligados à fração intransigente revolucionária. Para comemorar o centenário de Marx, publica em Il Grito del Popolo, de 4 de maio, o artigo O Nosso Marx. Em 19 de outubro, Il Grito del Popolo deixa de ser publicado, substituído pela edição turinense do Avante, que em poucos meses eleva sua tiragem de 16 mil para 50 mil exemplares. Gramsci, Togliatti e Alfonso Leonetti estão entre os redatores do novo jornal. 1919. Em abril, Gramsci, Tasca, Togliatti e Umberto Terracini decidem criar a revista L'Ordine Nuovo, a Nova Ordem, com o subtítulo, aspas, Resenha Semanal de Cultura Socialista. Gramsci é o secretário de redação. Em 1º de maio sai o primeiro número da revista, que ao lado do título traz a seguinte palavra de ordem: Institui-vos porque precisamos da vossa inteligência. Agitai-vos porque precisamos do vosso entusiasmo. Organizai-vos porque carecemos de toda a vossa força.
Embora seja difundido quase somente em Turim e no Piemonte, a revista passa em um ano de 3.000 leitores a 300 assinantes para, respectivamente, 5.000 leitores e 1.100 assinantes. Em maio, Gramsci é eleito para a Comissão Executiva Turinense do PSI. Junho. Com o artigo Democracia Operária, a Nova Ordem, 21 de junho, Gramsci coloca o problema das comissões internas de fábrica como centros de vida proletária e futuros órgãos de poder proletário. Além disso, traduz e publica na revista textos de Lenin, Zinoviev, Bela Kun, Barbebusse, Roman Rolland, Cork, etc. Julho. Gramsci é preso por alguns dias durante a greve política de solidariedade às repúblicas comunistas da Rússia e da Hungria. Em 26 de julho, a Nova Ordem publica o Programa da Fração Comunista, o primeiro documento oficial da Fração Comunista Abstencionista do PSI, dirigida por Bordiga. O texto já havia sido publicado em Il Soviet, o jornal do grupo bordiagiano. Na discussão que antecede o congresso do PCI em Bolonha, 5 a 8 de outubro, o grupo da Nova Ordem declara-se a favor da tese maximalista eleitoralista de Serrati, que obtém a maioria dos votos. O Congresso de Bolonha delibera pela adesão à Internacional Comunista IC. Novembro, a Assembleia da Seção Turinense da FIOM, Federação Italiana dos Operários Metalúrgicos, aprova o princípio da constituição dos conselhos de fábrica, tal como fora sugerida pela Nova Ordem. A proposta dos conselhos é também aprovada pelo Diretório Municipal do PSI e pela Câmara do Trabalho de Turim, tornando-se tema de acessos debates entre as várias correntes socialistas. Participam dos debates os jornais dirigidos por Bordiga, por Serrati e pela CGL, a central sindical ligada ao PSI. Até mesmo George Sorel, sempre atento às questões italianas, considera, aspas, o pequeno semanário de Turim, a Nova Ordem, muito mais interessante do que Critica Sociale, revista teórica oficial do PSI. 1920. Janeiro a fevereiro. Gramsci publica em Nova Ordem o Programa de Ação da Seção Socialista de Turim, para cuja comissão executiva é reeleito. Junto com Togliatti, participa das atividades da Escola de Cultura, promovida pela revista a partir de novembro de 1919, dando algumas lições sobre a Revolução Russa. Cria em Turim, com outros companheiros, o Círculo Socialista Sardo. 28 de março. Tomando como pretexto a chamada greve dos ponteiros, através da qual os trabalhadores protestavam contra a decretação do horário de verão, os industriais turinenses decidem pelo lockout dos estabelecimentos metalúrgicos e põem como condição para a retomada do trabalho que as comissões internas renunciem ao método das eleições através dos comissários de seção. 13 de abril. É proclamada a greve geral, à qual aderem mais de 200.000 trabalhadores de Turim, mas o movimento não se amplia em escala nacional. 24 de abril. A greve se esgota com uma vitória substancial dos patrões. A regulamentação da disciplina interna da fábrica volta a ser assumida pela direção das empresas. A greve de abril, apoiada por Gramsci e pelo grupo da Nova Ordem, é desaprovada pela CGL e pela direção nacional do PCI. 8 de maio. A Nova Ordem publica a moção, aspas, para uma renovação do Partido Socialista,
elaborada por grêmios e apresentada no Conselho Nacional do PCI pelos representantes da Seção Socialista de Turim. 8 a 9 de maio. Participa em Florença como observador da Conferência da Fração Abstencionista de Bortiga, o qual durante esses meses vai fortalecendo sua própria organização em escala nacional, mesmo mantendo relações estreitas com a fração. Grêmio pensa que o Partido Comunista não pode ser constituído apenas com base no abstencionismo eleitoral. Convidado por um grupo de estudantes e operários florentinos, faz uma conferência na Universidade Popular. Junho a julho. Aprofunda-se o conflito entre grêmios e Tasca sobre o problema da função e da autonomia dos conselhos de fábrica. Grêmios e a Nova Ordem apoiam a iniciativa para a constituição em Turim dos grupos comunistas de fábrica, base do futuro Partido Comunista. Grêmios, os grupos comunistas da Nova Ordem, de 17 de julho. O segundo Congresso da Internacional Comunista IC, realizado entre 19 de julho e 7 de agosto em Moscou, fixa as condições para a aceitação dos partidos nacionais, os chamados 21 pontos. Esse congresso convida o PSI a expulsar os reformistas e se pronunciar a favor da, utilização das instituições burguesas de governo, tendo em vista sua destruição. Bordiga expõe a posição do grupo da Nova Ordem, não representando no Congresso. Lenin, apesar da discordância da delegação italiana, define a moção de grêmios, para uma renovação do Partido Socialista como, plenamente correspondente aos princípios da Internacional Comunista. Agosto. Grêmios se afasta de Togliatti e Terracini e não aceita ingressar na fração comunista eleitoralista da Seção Socialista de Turim, agrupando em torno de si um pequeno grupo de educação comunista, que se aproxima dos abstencionistas bordigianos. Setembro. Participa do movimento de ocupação das fábricas, numa série de artigos publicados na edição turinense do Avante, adverte os operários contra a ilusão de que a ocupação pura e simples das fábricas resolva por si só o problema do poder. Sublinha a necessidade de criar uma defesa militar operária. Outubro. Empenha-se na função dos diversos grupos abstencionistas, comunista, eleitoralista e de educação comunista, da Seção Socialista de Turim. Participa em Milão da reunião dos diversos grupos comunistas que aceitam os 21 pontos da IC. 28 a 29 de novembro. Participa do Congresso de Imola, onde é constituída oficialmente a fração comunista do PCI, conhecida como Fração de Imola. 24 de dezembro. Sai o último número da Nova Ordem Semanal. A edição turinense do Avante assume o nome de Nova Ordem. A direção do jornal, que se torna órgão dos comunistas de Turim, é confiada a grêmios. 1921. 1º de janeiro. Sai em Turim o primeiro número da Nova Ordem. Na primeira página, o dito de La Salle. Dizer a verdade é revolucionário. Na redação, entre outros, estavam Togliatti e Afonso Leonetti. Entre os colaboradores, encarregado da crítica teatral, destaca-se o nome de Piero Gobetti, o jovem revolucionário liberal de quem Gramsci era amigo. 15 a 21 de janeiro. Participa em Livorno do 17º Congresso do PCI. A tese do grupo de Imola, comunista pura, defendida por Terracini, Bortiga e os delegados da ICI, obtém 58.783 votos. A tese de Florença comunista unitária, representada por Serrati, obtém a maioria dos votos, 98.028. A de Reggio Emília,
reformista, 14.695 votos. Em 21 de janeiro, os delegados da fração comunista decidem constituir o Partido Comunista da Itália. Seção italiana da Internacional Comunista, Gramsci faz parte do Comitê Central do partido. Na polêmica jornalística do período, Gramsci ataca tanto os mandarins do sindicato e os reformistas quanto o centrismo maximalista do PCI. Numa série de artigos, começa a analisar o conteúdo de classe do movimento fascista. Nas eleições de 15 de maio, é pela primeira vez candidato a deputado do PCI na província de Turim, mas não é eleito. Outubro. No 17º Congresso do PCI, a corrente maximalista de Serrati reafirma sua adesão à Internacional Comunista. Dezembro. O executivo da IC defende a Frente Única Operária, voltada para a conquista da maioria do proletariado. Nos dias 18, 19 e 20, Gramsci participa em Roma da reunião ampliada do Comitê Central do PCI e é responsável, junto com Bordiga e outros, pelo informe sobre as questões agrária e sindical e sobre a tática a ser proposto no 2º Congresso do Partido. 1922. 20 a 24 de março, participa em Roma do 2º Congresso do PCI, que aprova por grande maioria 31.089 votos contra 4.151, as chamadas Teses de Roma, que polemizam implicitamente contra a tática da Frente Única proposta por Lenin e pela IC. Gramsci crê que a tática da Frente Única pode ser aplicada no terreno sindical, mas não naquela das alianças políticas. No Congresso surge uma minoria alinhada com as posições da IC, da qual participa, entre outros, Angelo Tasca, que depois seria conhecida como fração de direita. Gramsci é indicado para representar o partido em Moscou, junto ao Comitê Executivo da IC. 26 de maio. Em difíceis condições de saúde, parte para Moscou com Bordiga e Antônio Graciade. Junho. Chega a Moscou e logo participa da 2ª Conferência do Executivo Ampliado da IC. Passa a fazer parte do executivo da IC. Depois da conferência, é internado durante alguns meses numa clínica para doenças nervosas perto de Moscou. Lá conhece Julia Schultz, que se tornaria sua mulher. Setembro. Convidado por Trotsky, escreve uma nota sobre o futurismo italiano, que será publicada por este último como apêndice a seu livro Literatura e Revolução de 1923. 1º a 4 de outubro. O 19º Congresso do PCI resolve expulsar a corrente reformista e reafirma sua adesão à IC. 28 de outubro. Com a marcha sobre Roma, que pressiona a monarquia, os fascistas chegam ao governo, com a nomeação de Mussolini para a chefia do gabinete. Começa para o PCI um período de ilegalidade de fato. No partido, como Trotsky recordará em 1932, ninguém admitia a possibilidade de uma ditadura fascista, salvo Gramsci. Novembro a dezembro. No 4º Congresso da IC, decide-se pela fusão do PCI com o PSI. Gramsci faz parte da comissão encarregada de encaminhar a fusão, que termina por não se realizar, já que essa proposta da IC era contestada tanto pela maioria do PCI quanto pela direção do PSI. 1923. Fevereiro. Enquanto Gramsci estava em Moscou, a polícia prende na Itália vários membros do Comitê Executivo do PCI, entre os quais Bordiga, e muitos dirigentes regionais. Uma ordem de prisão é emitida também contra Gramsci.
Isso condiciona uma mudança na composição do comitê executivo do partido, do qual passa a fazer parte, entre outros, Togliatti. Abril a maio. Da prisão, Bordiga manda um comunicado à direção do partido, criticando a ação da IC em favor da unidade com o PCI. O apelo, inicialmente aceito, ainda com alguma perplexidade, por Togliatti, Terracini, Scotsimaro e outros, tem a oposição de Gramsci, que se recusa a assiná-lo. Terracini se transfere para Moscou e a direção do PCI na Itália é assumida por Togliatti. 12 a 23 de junho. Com Terracini, Tasca e Scotsimaro, Gramsci participa dos trabalhos da terceira conferência do Executivo Ampliado da IC e pronuncia um discurso sobre a questão italiana. Terracini assume em Moscou o lugar de Gramsci, que é designado para Viena. Agosto. Bordiga se demite do Comitê Central do PCI. 12 de setembro. Numa carta ao Comitê Executivo do partido, Gramsci comunica a decisão do Executivo da IC de publicar um novo jornal operário com a colaboração do grupo dos terceiristas, assim conhecidos por defenderem no interior do PSI a adesão à Terceira Internacional ou Internacional Comunista. Propõe que o jornal tenha como título L'Unità. Nessa carta, pela primeira vez, Gramsci enuncia o tema da aliança entre os estratos mais populares da classe operária do Norte e as massas camponesas do Sul. Setembro a outubro. Em Milão, a polícia prende os membros do novo comitê executivo do PCI. Denunciados por conspiração contra o Estado, são liberados depois de 3 meses de prisão. O processo contra Bordiga, Ruggero, Crieco e outros dirigentes comunistas se conclui com uma absolvição geral. Novembro. É tomada a decisão de transferir Gramsci para Viena com a tarefa de manter a ligação com o PCI e com outros partidos comunistas europeus. 3 de dezembro. Gramsci chega a Viena, inicia uma intensa correspondência com Terracini, Togliatti, Leonetti, Mauro Scotsimaro e Pietro Trezzo. Entre final de 1923 e princípio de 1924, retoma, com o pseudônimo de G. Mazzi, a colaboração em La Correspondência Internazionale, órgão da IC, onde publica alguns artigos sobre a situação italiana e o fascismo. 1924, janeiro. Projeta fundar uma revista trimestral de estudos marxistas e de cultura política, com o título Crítica Proletária. Projeta também uma nova série da Nova Ordem. Pede a colaboração de Piero Srava e de Zino Zini, ao qual propõe também a tradução de uma antologia de Marx e Engels sobre o materialismo histórico. 9 de fevereiro. Numa carta a Togliatti e Terracini, expõe pela primeira vez de modo amplo sua concepção do partido no quadro nacional e internacional e anuncia o propósito de trabalhar pela criação de um novo grupo dirigente comunista, alinhado com as posições da IC. Reconfirma sua recusa de assinar o apelo de Bordiga. 12 de fevereiro. Sai em Milão o primeiro número da L'Unità, Quotidiano degli Operai e dei Contadini, o qual, a partir de 12 de agosto, com o ingresso dos terceiristas do PCI, passa a ter como subtítulo Organo del PCDI e a ser dirigido por Alfonso Leonetti. A tiragem oscila de um máximo de 60 a 70 mil exemplares. No período de crise Matteotti, a um mínimo de 20 a 30 mil exemplares.
No número de 22 de fevereiro aparece o artigo O Problema de Milão, no qual Gramsci coloca o problema nacional da conquista do proletariado social-democrata milanês. 1º de março. Preparado em grande parte por Gramsci, sai em Roma o primeiro número do quinzenário L'Ordine Nuovo, resenha de política e de cultura operária. Série 3. No cabeçalho lê-se: Nova Ordem se propõe a suscitar nas massas dos operários e camponeses uma vanguarda revolucionária, capaz de criar o Estado dos Conselhos de Operários e Camponeses e de fundar as condições para o advento e a estabilidade da sociedade comunista. O editorial de Gramsci, intitulado Líder, é dedicado a Lenin, recém-falecido. No segundo número de 15 de março, publica o artigo Contra o Pessimismo, em La Correspondência Internationale de 12 de março. Aparece seu artigo sobre Lavoisier. 6 de abril. É eleito deputado pelo distrito de Veneto, obtendo 1.856 votos dos 32.383 dados ao PCI. 12 de maio. Regressa à Itália depois de 2 anos de ausência. Na segunda metade de maio, participa da primeira Conferência Nacional do PCI, que se reúne clandestinamente perto de Como. O informe político é apresentado por Togliatti. Gramsci critica a linha política de Bordiga, mas a grande maioria dos quadros partidários continua ligada às posições da esquerda bordigiana. Gramsci entra no comitê executivo do partido. Junho. Transfere-se para Roma, onde mora na Via Vessalio, na casa da família Passarti, que o considera um professor muito sério. Togliatti substitui Gramsci como delegado ao 5º Congresso da IC. 10 de junho. Giacomo Matteotti, deputado socialista, é assassinado depois de pronunciar na Câmara um duro discurso contra o governo fascista. Esse crime, evidentemente cometido pelos fascistas, abre na Itália uma intensa crise política. Gramsci, na condição de deputado, participa das reuniões das oposições parlamentares. Comitê dos 16. Propõe um apelo às massas e à greve geral política. Nas semanas seguintes, trava uma batalha contra a passividade e o legalismo do Aventino, nome com o qual se torna conhecido o grupo dos parlamentares de oposição que abandonam o parlamento dominado pelos fascistas e se reúnem à parte e em favor da unidade de todas as forças operárias. Em Moscou, o 5º Congresso da IC, 17 de junho a 8 de julho, lança a campanha pela bolchevização dos vários partidos comunistas e confirma a tática da Frente Única e a palavra de ordem do governo operário e camponês. Togliatti e Bordiga são eleitos para o executivo da IC. Julho. Na primeira quinzena de julho, Gramsci intervém no Comitê Central sobre a política do PCI e das oposições antifascistas diante da crise do fascismo. Agosto. A fração dos terceiristas, liderada por Serrati, dissolve-se e ingressa no PCI. Gramsci torna-se secretário-geral do partido. Em 13 de agosto, apresenta um informe ao Comitê Central sobre, aspas, as tarefas do Partido Comunista diante da crise da sociedade capitalista italiana, publicado depois na Nova Ordem, com o título A Crise Italiana, 1º de setembro. Participa da reunião do partido em Turim e em Milão. Em Moscou, Júlia dá à luz o primeiro filho de Gramsci, Délio. Setembro. Encaminha a transformação da estrutura organizativa do partido com base em células. Participa do Congresso Regional de Nápoles, onde apresenta o informe do Comitê Central em polêmica com Bordiga. Outubro.
Participa de diversos congressos regionais que devem se pronunciar sobre a nova orientação do partido. Em 1922, de outubro, em Roma, apresenta, numa reunião do Comitê Central, um informe sobre a situação política italiana, tendo em vista a retomada do trabalho parlamentar. 20 de outubro. O grupo parlamentar comunista propõe às oposições aventinianas a constituição do Parlamento das Oposições, antiparlamento. A proposta é recusada. Em final de outubro, Gramsci vai à Sardenha, entra em contato com o Partido Sardo de Ação, passa alguns dias com sua família em Gilarza. 12 de outubro. Quando da reabertura da Câmara, o deputado comunista Luigi Repozzi apresenta-se sozinho no plenário e lê uma declaração antifascista. Na sessão de 26 de novembro, todo o grupo parlamentar comunista volta ao plenário, abandonando o chamado Aventino. Dezembro, Gramsci se transfere por algumas semanas para Milão. 1925. Janeiro. Nos primeiros dias de janeiro, participa da reunião clandestina do Comitê Executivo realizada em Campanha Mara. Fevereiro. Colabora na criação de uma escola de partido por correspondência, encarregando-se da redação das apostilas. Em Roma, conhece Tatiana Tânia Schultz, irmã de Júlia. Março a abril. Vai a Moscou para participar dos trabalhos da 5ª sessão do Executivo Ampliado da IC. 21 de março a 6 de abril, onde intervém sobre o trabalho de agitação e propaganda. 16 de maio. Pronuncia na Câmara dos Deputados o seu único discurso parlamentar, dirigido contra o projeto de lei sobre as associações secretas, apresentado por Mussolini e Alfredo Rocco. Na segunda quinzena de maio, num informe ao Comitê Central, coloca o problema da bolchevização do partido e abre o debate preparatório ao 3º Congresso Nacional. Junho. Numa carta datada de 1º de junho, Bordiga e alguns membros da direção anunciam a constituição de Comitê de Entendimentos entre os integrantes da esquerda do partido. Gramsci, em 7 de junho, inicia a polêmica contra a proposta de Bordiga. 1º de julho. Gramsci apresenta um informe ao Comitê Central para examinar a iniciativa da correspondência bordigiana, considerando-a uma atividade fracionista. A IC determina a dissolução do Comitê de Entendimentos. Nos meses de julho e de agosto, Gramsci participa por toda a Itália de numerosas reuniões para discutir a situação interna do partido. Em agosto, em Nápoles, encontra-se com Bordiga e tem com ele uma longa discussão, na presença de dirigentes comunistas locais. É decidida numa reunião com a participação de Julius Hembrodros, delegado da IC e de representantes do grupo bordigiano, a dissolução do Comitê de Entendimentos. Agosto a setembro. Elabora, em colaboração com Togliatti, as teses a serem apresentadas ao 3º Congresso do PCI, depois conhecidas como Teses de Lyon. No outono, Júlia chega a Roma com Délio para encontrar-se com Gramsci. Mora em Via Trapani com as irmãs Tatiana e Gênia. 24 de outubro. A polícia revista o quarto que Gramsci ocupa na residência da família Pasatti. 1926. Janeiro. Participa na cidade francesa de Lyon, escolhida como local do encontro para evitar a ação repressiva do governo fascista, do 3º Congresso Nacional do PCI, 23 a 26 de janeiro, no qual apresenta o informe sobre a situação política geral, que seria conhecida como Teses de Lyon. O resultado do Congresso constitui uma esmagadora afirmação do novo grupo dirigente comunista liderado por Gramsci. A nova direção obtém 98,8% dos votos, enquanto a esquerda bordigiana obtém apenas 9,2%, ou 18,9%. Estiveram ausentes e não foram consultados.
passam a fazer parte do novo comitê executivo, entre outros Grêmios Togliatti, Scottimaro e Camila Ravera. Fevereiro a maio. Prepara um relatório sobre o Congresso de Lyon, aspas, 5 anos de vida do partido, que será publicado em L'Unità, de 24 de fevereiro. Publica no mesmo jornal, em 14 de maio, o Necrológio de Serrati, o velho dirigente maximalista que havia ingressado no PCI junto com os terceiristas. Nas semanas seguintes, L'Unità propõe uma subscrição em favor dos mineiros ingleses empenhados numa grande greve. Agosto. Nos dias 2 e 3, apresenta à direção do partido um informe sobre a crise econômica e sobre a posição a adotar diante das massas operárias e das camadas médias. Desfruta de alguns dias de férias com o filho Délio em Trafoi-Bolzano. Júlia, grávida, volta a Moscou, onde pouco depois nasce Giuliano, o segundo filho de Grêmios, que ele jamais conheceu. 14 de setembro. A Conferência Agrária do Partido, realizada clandestinamente em Bari, aprova as aspas, teses sobre o trabalho camponês, diretamente inspiradas em Grêmios. Na segunda metade de setembro, a direção aprova uma resolução sobre aspas, a situação política e as tarefas do PCI, redigida por Scottimaro em colaboração com Grêmios. Outubro. Em 14 de outubro, em nome do Biro Político do PCI, envia uma carta ao Comitê Central do PC russo, tratando das lutas de fração no seio do Partido Bolchevique, que opunham Stalin e Bukharin por um lado e Trotsky e Zinoviev por outro. Nessa carta, entre outras coisas, Grêmio chama a atenção para o perigo de que tais lutas terminem por anular a função dirigente que o Partido Comunista da União Soviética conquistara sob o impulso de Lenin. A carta foi retida por Togliatti e comunicada apenas a Bukharin. Diante das críticas que Togliatti lhe dirige, Grêmio reafirma seus argumentos numa segunda carta, acusando o amigo de burocratismo. No mesmo mês, redige o ensaio que restou inacabado, alguns temas da questão meridional. Diante da política repressiva do Estado contra as oposições, a direção do PCI se preocupa com a segurança pessoal de Grêmio e organiza um plano que prevê sua transferência clandestina para a Suíça. Grêmio, ao que parece, não concordou com o plano. Novembro. Entre os dias 1 e 3 de novembro, realiza-se uma reunião clandestina do Comitê Central em Valpocevera, perto de Gênova. Participou desta reunião J. Humberto Droz, encarregado pela IC de dar esclarecimentos sobre a luta em curso do Partido Bolchevique entre a maioria Stalin, Bukharin e a oposição Trotsky, Zinoviev e Kamenev. Grêmio, ao dirigir-se para a reunião, é abordado pela polícia e obrigado a voltar para Roma. 8 de novembro. Em consequência das medidas excepcionais adotadas pelo regime fascista depois de um obscuro atentado contra Mussolini ocorrido em Bolonha, Grêmio, apesar de desfrutar de imunidade parlamentar, é preso junto com outros deputados comunistas e recolhido ao cárcere de Regina Coeli, em isolamento absoluto e rigoroso. Na sessão do dia seguinte, a Câmara, dominada pelos fascistas, caça os mandatos não só dos deputados da oposição aventiniana, mas também dos parlamentares comunistas, embora esses houvessem regressado à Câmara. 18 de dezembro. Com base na Lei de Segurança Pública, Grêmio é condenado ao confinamento por 5 anos, sob controle policial. A decisão lhe é comunicada no dia 19. Num primeiro momento, parece que seu destino seja a Somália, então colônia da Itália. Alguns dias depois, porém, é informado de que será confinado numa ilha italiana. 25 de novembro. Deixa a prisão de Regina Coeli em regime de transferência ordinária, junto com outros deputados comunistas. Passa 2 noites numa prisão em Nápoles.
Em Palermo, onde permanece por 8 dias, fica sabendo do seu exato destino, a pequena ilha de Ustica, situada no mar Tirreno, no norte da Sicília. 7 de dezembro. Chega a Ustica, quinto dos confinados políticos. Durante sua breve permanência na ilha, mora numa casa particular em companhia de Bortiga e de outros confinados. Com alguns companheiros e amigos, organiza uma escola para os confinados. Gramsci dirige-se à seção histórico-literária, enquanto Bordiga se encarrega da seção científica. O amigo Piero Srava, futuro autor de Produção de Mercadorias por Meio de Mercadorias, um dos mais importantes textos de economia publicados no século XX, envia-lhe livros. Sabe-se hoje que, através de Tatiana Schultz, que lhe retransmitia as cartas, Srava foi um importante interlocutor da correspondência carcerária de Gramsci. 1927, 14 de janeiro. O Tribunal Militar de Milão, por ordem do promotor Eurico Massis, emite um mandato de prisão contra Gramsci. Poucos dias depois, em 1º de fevereiro, começa a funcionar o Tribunal Especial para a Defesa do Estado. 20 de janeiro. Gramsci deixa Ustica, tendo como destino o cárcere de Milão. A viagem, novamente em transferência ordinária, dura 19 dias, com estadas nas prisões e nos quartéis de Palermo, Nápoles, Cajanello, Inercia, Sulmona, Castiglione, Mare Adriático, Ancona e Bolonha. 7 de fevereiro. Chega a Milão, sendo encarcerado na prisão de San Vittore. Ocupa uma cela paga, mas é submetido a regime de isolamento nos primeiros tempos. Em 9 de fevereiro é interrogado pelo promotor Massis. É autorizado a ler alguns jornais e faz uma dupla assinatura na biblioteca da prisão, com direito a 8 livros por semana. Recebe também livros e revistas de fora. Pode escrever 2 cartas por semana. Março. Comunica por carta a Tatiana o seu plano de estudos. Pensa em 4 temas: uma pesquisa sobre a história dos intelectuais italianos, um estudo de linguística comparada, um estudo sobre o teatro de Pirandello e um ensaio sobre os romances de folhetim. Aspas, estou atormentado, reticências, por esta ideia, de que é preciso fazer algo, para sempre, pede. Mas um primeiro momento não obtém autorização para ter na cela o necessário para escrever. Decide retomar o estudo de línguas. Em 20 de março, é novamente interrogado pelo promotor Massis. Abril. É transferido para uma nova cela. Sofre de insônias e não dorme mais do que 3 horas por noite. Durante o passeio, encontra Ezio Riboldi, deputado comunista ex-terceirista. Maio. Para assistir Gramsci de perto, a cunhada Tatiana se transfere de Roma para Milão. 2 de junho. Gramsci é novamente interrogado pelo promotor Massis. Agosto a setembro. É visitado em agosto pelo irmão Mário. Algum tempo depois, recebe a visita de Srava. Em setembro, renuncia momentaneamente à leitura de jornais e passa as tardes conversando na cela com um jovem prisioneiro de Monza. De setembro de 1927 a janeiro de 1928, tem frequentes encontros com Tatiana. Outubro. Encomenda livros e revistas de tema sardo. Pede à mãe e à Tatiana que lhe envie o breviário de neolinguística de Bertone e Bartoli. Toma conhecimento da doença nervosa da mulher Júlia. Novembro. Gramsci tem como companheiro de cela Enrico Tulli, ex-redator de l'Unità. O amigo Sraffa lhe abrirá uma conta numa livraria, do que ele se valerá para solicitar livros e revistas durante todo o período carcerário. Parece que o processo terá lugar em fim de janeiro, ou princípio de fevereiro de 1928. No final do ano, é visitado pelo médico-chefe da prisão.
1928, 13 de fevereiro. Manda uma carta ao promotor Masses, denunciando as intrigas de um tal Melani, agente provocador da polícia. Março. Recebe no cárcere uma carta enviada de Moscou com data de 10 de fevereiro, assinada por Ruggiero Krieco, dirigente do PCI no exílio, com manifestações de solidariedade e informações políticas. O promotor Massi insinua-lhe com maldade que ele tem amigos que querem prejudicá-lo. Gremes, que já num primeiro momento considera a carta estranha, aumenta as suas desconfianças à medida que se passam os anos de prisão. Em 5 de dezembro de 1932, numa carta a Tatiana, chega mesmo a dizer, aspas, lendo-me algumas passagens da carta, o promotor observou que ela podia ser reticências catastróficas para mim. Reticências. Tratou-se de um ato acelerado ou de uma leviandade irresponsável? É difícil dizer. Podem ter sido as duas coisas ao mesmo tempo. Pode ser que quem escreveu fosse só irresponsavelmente estúpido e que um outro, menos estúpido, o tenha induzido a escrever. Com base na dura polêmica epistolar que Gremes travara em 1926 com Togliatti acerca das lutas da fração do PC russo, alguns autores supõem que, quando fala de um provável ato acelerado de alguém menos estúpido, ele poderia estar se referindo a Togliatti. 19 de março. É comunicada a Gremes a decisão de submetê-lo a processo. Decisão tomada pela promotoria do Tribunal Especial. Indica para sua defesa o advogado Giovanni Aires, de Milão. 3 de abril. Envia um memorial ao presidente do Tribunal Especial. No fim do mês, toma conhecimento da data do processo, 28 de maio. Prevê uma condenação de 14 a 17 anos de prisão. Tem um encontro com o advogado Aires. 11 de maio. Parte para Roma em regime de transferência extraordinária, mas num vagão-cela, junto com outros companheiros. No dia seguinte é preso em Regina Coeli, numa cela partilhada com Teratini e Scozzimaro. 28 de maio. Começa no Tribunal Especial o chamado, aspas, processão contra Gremes de um grupo dirigente do PCI, Teratini, Roveda, Scozzimaro e etc. Em relação a Gremes, o promotor Michel Sgro afirma, aspas, devemos impedir esse cérebro de funcionar durante 20 anos. 4 de junho. Gremes é condenado de 20 anos, 4 meses e 5 dias de reclusão. 22 de junho. Destinado num primeiro momento à penitenciária de Porto Longone, Gremes é submetido a uma visita médica especial. Sofre de uricemia crônica e, por isso, é tomada a decisão de enviá-lo para a Casa Penal Especial de Turi, na província de Bari. 8 de julho. Deixa Roma em regime de transferência ordinária. A viagem dura 12 dias, com longas paradas em Caserta, Benevento e Focia. 19 de julho. Chega a Turi, onde recebe o número de matrícula 7047. É colocado numa cela com outros 5 presos políticos. Pode escrever aos familiares a cada 15 dias. O irmão Carlo encaminha uma petição para que lhe seja concedida uma cela individual e a permissão de escrever. Agosto. Gremes obtém uma cela individual, fica ao lado do posto de guarda e, por isso, é continuamente vigiado pelos carcereiros. Nos primeiros tempos de sua permanência em Turi, como recordam os companheiros, recebe frequentes visitas do paroco local. Dezembro. Sofre um ataque de uricemia, proveniente do excesso de ácido úrico no sangue, que lhe provoca crises de gota. Durante cerca de 3 meses, passa as horas do passeio sentado ou apoiado num braço de outro prisioneiro. Tatiana passa alguns dias em Turi e tem alguns encontros com Gremes. 1929, janeiro. Obtém permissão para escrever na cela.
Projeta fazer leituras sistemáticas e aprofundar certos temas, encomendando livros. Começa a fazer traduções. Fevereiro. Começa a redigir notas, apontamentos e etc. No primeiro dos cadernos do cárcere, em cuja primeira linha está escrito, pelo próprio Gramsci, a data de 8 de fevereiro de 1929, até o momento de sua transferência para a prisão de Civitavecchia, em novembro de 1933. Ele já terá completado ou iniciado a redação de 21 cadernos. Março. Especifica a Tatiana o seu plano de estudos, a história italiana do século XIX e, em particular, a formação e o desenvolvimento dos grupos intelectuais, a teoria e a história da historiografia, o americanismo e o fordismo. Abril. Recebe uma visita de Tatiana. Julho. Pede notícias a Tatiana sobre os resultados do recurso encaminhado por Teratini à Suprema Corte, depois da sentença do Tribunal Especial. Pede também as atas parlamentares com o texto taquigráfico das discussões sobre a concordata, ou seja, o acordo entre o governo fascista e a Igreja Católica, que levaria, entre outras coisas, à criação do Estado do Vaticano e à regulamentação do ensino religioso nas escolas públicas italianas. Agosto. Projeta um estudo sobre o Canto 10º do Inferno de Dante, que depois ocupará uma parte do caderno 4. Novembro. Recebe uma visita do irmão Carlo. Traduz do alemão e se propõe a estudar o russo a fundo. Dezembro. Tatiana transfere-se para Turi, onde permanece até julho de 1930. Tem diversos encontros com Gramsci. 1930. Fevereiro. Gramsci pede a Carlo que lhe consiga uma cópia da sentença de 4 de junho de 1928 do Tribunal Especial, que chegará às suas mãos em abril. Junho. Recebe na prisão a visita de Tatiana e do irmão Gennaro, enviado por Togliatti para pô-lo a par dos conflitos internos do grupo dirigente do PCI, que culminaram na expulsão de Leonetti, Trezzo e Ravazzoli. Julho. Gramsci se beneficia do indulto de 1 ano, 4 meses e 5 dias. Fica sabendo que a mulher Júlia foi internada numa casa de saúde. Tem um novo encontro com o irmão Gennaro. Agosto. Encarrega Carlo de fazer uma petição para que seja autorizado a ler, entre outros, os livros escritos por Trotsky depois de sua expulsão da União Soviética. A carta é retida pelo diretor da prisão. Setembro. Envia outra petição solicitando autorização para ler alguns livros já indicados ao irmão. A petição é deferida. Entre o final de setembro e o início de outubro, recebe nova visita de Carlo. Novembro. Sofre de insônia, devida em parte às condições de vida na prisão, rumores noturnos e etc. Novembro a dezembro. Por volta do fim do ano, com a chegada a Turi de alguns companheiros de partido, Tully e Riboldi, a Lisa e etc., Gramsci, que nos meses anteriores iniciara conversações políticas com outros companheiros durante o passeio, começa um ciclo orgânico de discussões sobre os seguintes temas: os intelectuais e o partido, o problema militar e o partido, a Constituinte. Em 1928 a 1929, a Internacional Comunista abandonou a tática da Frente Única, anunciou o fim da estabilização relativa do capitalismo e identificou na social-democracia uma ponta avançada da reação, a teoria do social-fascismo. O PCI aderiu a essas posições e, em particular, previu para a Itália uma radicalização da luta de classes e a crise iminente do regime fascista. Em oposição a isso, Gramsci, dando seguimento à política que defendera na época da crise Matteotti, continuou a prever uma fase democrática e a sugerir a palavra de ordem de uma Assembleia Constituinte. Essas posições provocaram a reação de alguns companheiros de prisão.
Em face disso, Gramsci resolveu suspender as discussões. 1931. Abril a maio. Em abril, numa localidade alemã entre Colônia e Düsseldorf, tem lugar o 4º Congresso do PCI. Em conversas com os companheiros sobre a possibilidade de uma revolução comunista na Itália, Gramsci reafirma a necessidade de uma fase democrática, capaz de operar em profundidade nas estruturas do Estado monárquico e de abalar até os fundamentos às velhas instituições, segundo o testemunho de E. Ribaud. Junho. Recebe algumas obras de Marx na tradução francesa publicada pelas edições Costers, de Paris, bem como o suplemento do Economista sobre o primeiro plano quinquenal soviético. Julho. É autorizado a escrever aos familiares não mais de 15 em 15 dias, mas toda a semana. Agosto. Gramsci sofre uma primeira grave crise, à 1 da manhã de 3 de agosto. Dei inesperadamente uma golfada de sangue. É visitado pelo irmão Carlo. Também o amigo Sraffa vai a Turi, mas não consegue autorização para visitar Gramsci. Setembro. Transmite a Tatiana para que o faça chegar a seu antigo professor Humberto Cosmo, com quem já tentara se comunicar em fevereiro, o esquema para o ensaio sobre o canto 10º do inferno. Outubro. Envia uma petição a Mussolini enquanto chefe de governo, solicitando permissão para continuar a ler as revistas das quais tem assinatura. Em dezembro, a petição é parcialmente aceita. 1932. No curso do ano, é projetada uma troca de prisioneiros políticos entre a União Soviética e a Itália, na qual Gramsci seria envolvido. O projeto tem sua aprovação, mas não chega a se concretizar. Agosto. Tatiana sugere a Gramsci a visita de um médico de confiança. Em carta a Tatiana, 29 de agosto, escreve: cheguei a tal ponto que minhas forças de resistência estão para entrar em completo colapso. Não sei com que consequências. 15 de agosto. Tatiana apresenta ao chefe de governo, sem que Gramsci o saiba, uma petição para que o preso receba no cárcere a visita de um médico de confiança. Em outubro, é visitado pelo médico da prisão. Novembro. Depois das medidas de anistia decorrentes da comemoração dos primeiros 10 anos de regime fascista, a condenação de Gramsci é reduzida para 12 anos e 4 meses. Com base nessa nova condição jurídica, Piero Sraffa se empenha nos meses seguintes para que seja concedida a Gramsci liberdade condicional. As autoridades insistem para que Gramsci apresente um pedido de graça. Em Turi, por ordem do Ministério, os presos políticos são submetidos ao regime de isolamento. Com a cumplicidade de alguns carcereiros, Gramsci evita a proibição e retoma contato com os companheiros, entre os quais o socialista Sandro Pertini, que viria a ser, nos anos 80, presidente da República Italiana. 30 de dezembro. Morre em Gilarza a mãe de Gramsci, mas este só saberá da notícia muito tempo depois. 1933. Janeiro. Tatiana se muda para Turi, onde permanece, salvo breves viagens a Roma, até meados do ano. Encontra-se frequentemente com Gramsci. Fevereiro. O Ministério acolhe a petição de Tatiana e autoriza que Gramsci seja visitado na prisão por um médico de confiança. 7 de março. Tem uma segunda grave crise. Na terça-feira passada, de manhã cedo, quando me levantava da cama, caí no chão e não mais consegui me erguer sozinho. Durante 2 semanas, dias e noite, em turnos de 12 horas, é assistido por um companheiro de Bolonha, Gustavo Trombetti, e por um operário de Grosseto. Tatiana visita Gramsci, que a informa de seu projeto de transferência para a enfermaria de outra prisão. Trombetti passa a viver na cela de Gramsci como seu assistente plantonista até novembro. É retirada de Gramsci por um certo tempo a autorização de ter consigo o necessário para escrever. 20 de março.
recebe na prisão a visita do professor Humberto Arcangeli. Arcangeli sugere a necessidade de um pedido de graça, mas diante da oposição de Grams e por solicitação de Tatiana e de Srafa, a menção a isso é retirada do relatório do médico. Neste, Arcangeli declara, aspas, Grams não poderá sobreviver por muito tempo nas atuais condições. Considero ser necessária sua transferência para um hospital civil ou para uma clínica, a não ser que seja possível conceder-lhe a liberdade condicional. 18 de abril. Recebe a visita do professor Filippo Saborito, inspetor médico. Maio a junho. A declaração do professor Arcangeli é publicada em Illuminate, em maio, e no Soccorso Rozzo, em junho. Em Paris, é criada um comitê para a liberdade de Grams e das vítimas do fascismo, do qual fazem parte, entre outros, os famosos escritores Romain Rolland e Henri Barbucci. Azione Antifascista dedica grande parte do número de junho à figura de Grams. Os Cadernos de Justiça e Libertar, órgão dos liberal-socialistas, publicam um ensaio assinado por Fabrizio Colosso sobre, aspas, Grams e a Nova Ordem, em agosto. Julho. Pede a Tatiana que encaminhe com urgência uma petição para que seja transferido para a enfermaria de outra prisão. É visitado pelo inspetor da administração carcerária. Consegue ser transferido para outra cela, longe do barulho. Agosto. Carlo e Tatiana encontram-se várias vezes com Grams em Turi. Carlo se ocupa das petições para obter sua transferência de Turi. Outubro. Finalmente aceita a petição para a transferência de Grams. A chefatura de polícia escolhe a clínica do Dr. Giuseppe Cussomano, em Fórmia. O Tribunal Especial recusa a petição relativa à aplicação do Decreto de Indulto de novembro de 1932. 19 de novembro. Grams deixa a penitenciária de Turi e é transitoriamente transferido para a enfermaria da prisão de Civitavecchia, onde tem um encontro com Tatiana. 7 de dezembro. É transferido da prisão de Civitavecchia para a clínica do Dr. Cussomano, em Fórmia, onde é internado ainda na condição de prisioneiro. Tatiana vai encontrá-lo todas as manhãs. Durante sua permanência em Fórmia, é visitado pelo irmão Carlo e pelo amigo Srafa. Volta a ler, mas suas condições de saúde lhe impedem por algum tempo de escrever. 1934. Julho. Em 22 de julho, é visitado pelo professor Vittorino Puccinelli, de Roma. Em 15 de julho, renova a petição para ser transferido para outra clínica, tendo em vista também a necessidade de uma operação de hérnia. Setembro. É retomada vigorosamente no exterior a campanha pela liberdade de Grams. Romain Rolland publica um opúsculo sobre ele. Outubro. Grams apresenta o pedido de liberdade condicional, com base no Código Penal e nos regulamentos carcerários de 24 de setembro. Em 25 de outubro é promulgado o decreto que concede liberdade condicional a Grams. 2 dias depois, acompanhado pela cunhada Tatiana, sai pela primeira vez da clínica Cussomano para passear pelas ruas de Fórmia, mas ainda sob vigilância policial. 1935. Abril. Pede para ser transferido para a clínica Poggio Sereno, de Fiesole. Junho. Sofre uma nova crise. Renova o pedido para ser transferido da clínica Cussomano. 24 de agosto. Deixa a clínica Cussomano acompanhado pelo professor Puccinelli para ser internado na clínica Chissana, de Roma. Nos meses seguintes, é assistido pela cunhada Tatiana e visitado frequentemente por Carlo. Durante a permanência na clínica, é também visitado por Piero Srafa. 1936. Retoma a correspondência com a mulher e os filhos. 1937. Abril. Encerra-se o período de liberdade condicional. Grams readquire a plena liberdade. Projeta voltar à Sardenha para se restabelecer.
Na noite de 25 de abril tem uma crise imprevista, sofre um derrame cerebral. Tatiana o assiste. Grams morre 2 dias depois, no início da manhã de 27 de abril. Os funerais têm lugar na tarde do dia 28. As cinzas de Grams, depositadas numa urna, são sepultadas no cemitério de Verano, nas tumbas da prefeitura. Depois da libertação, serão transferidos para o cemitério dos ingleses em Roma. No exterior, os companheiros do PCI e todas as correntes antifascistas prestam homenagem à memória de Antônio Grams.